Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. E Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a solenidade de Pentecostes. 50 dias após sua ressurreição, Cristo enviou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. O tempo da Igreja começou e a missão de anunciar e testemunhar o reino de Deus é conferido a todos os batizados. O dom do Espírito é para a nossa comunidade motivo de júbilo e nos recorda a missão de formar comunhão em torno do nome do Senhor. Enquanto a procissão de entrada se aproxima do altar, cantemos. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebremos hoje a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, no cenáculo de Jerusalém. Por isso o canto lembra para nós que nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo vem. Hoje é Pentecostes para nós. Hoje o Espírito é renovado sobre nós. Coloquemo-nos na presença de nosso Senhor, reconhecendo que somos pecadores, necessitados de misericórdia. Peçamos perdão de nossas faltas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que pelo Espírito Santo estais presente no mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois o Espírito Santo, para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que enviais o Espírito Santo para criar um mundo novo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai sobre toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizais agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheio de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós
que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, é como todos os membros do corpo, embora tenham muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, hóspede da alma, doce alívio, vinde, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o
socorregai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei, dai a vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons, dai um prêmio ao forte e uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna, amém. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Aleluia, 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 Vinde Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje, na liturgia, a solenidade de Pentecostes,
a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo de Jerusalém, a descida do Espírito Santo prometido por Jesus à sua igreja. Permanecei em Jerusalém, disse ele aos discípulos, até que eu envie sobre vós o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade, e vos ensinará também as coisas futuras, e estará convosco até o fim dos tempos. Nós podemos dizer que a semelhança da criação do homem, que foi formado do pó da terra e depois insuflado nele o sopro da vida, Jesus assim preparou a sua igreja, colocou nela os fundamentos nos apóstolos, tendo Pedro como a rocha da fé, e no dia de Pentecostes ele sopra sobre eles o Espírito Santo, para que a igreja se torne viva e sacramento de salvação. Pois sem o Espírito Santo, a igreja seria um corpo sem alma. Sem o Espírito Santo, a igreja seria um organismo sem vida, uma organização meramente humana e sem eficácia de salvação. Sem o Espírito Santo, a igreja seria um corpo sem movimento, com olhos, mas sem luz, com olfato, mas sem perfume, com paladar, mas sem gosto, com audição, mas sem som algum, com inteligência, mas sem compreender, com pés, mas sem conseguir andar, com mãos, mas sem poder trabalhar, com boca, mas sem poder falar, com língua, sem poder articular nenhuma palavra, com um coração, mas incapaz de sentir qualquer compaixão. É como dizia o velho Atenágoras, patriarca de Constantinopla. Ele dizia: sem o Espírito Santo, a igreja seria uma ONG, o Evangelho seria letra morta, a Bíblia seria um livro de contos de fada, os sacramentos não teriam a sua eficácia e não comunicariam a graça, a caridade não passaria de uma mera filantropia, a caridade que é a virtude dos santos, que arderam em amor por Deus e pelo próximo, na força do Espírito Santo, o amor divino. Portanto, é o Espírito Santo que dá vida à igreja, que dá movimento, que torna eficaz a sua ação, que dá o entendimento. Como nos diz a segunda leitura que ouvimos hoje, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão no Espírito Santo. É Ele que revela o verdadeiro Deus. Ele é o Espírito da verdade, é o fogo que aquece, é a água que lava e purifica, é o vento que sopra, o entendimento que abre a inteligência, a pomba que traz a paz e une os corações. É o Espírito Santo que distribui os dons e os carismas na proporção e na medida certa, a cada um para o serviço na edificação da comunidade cristã. Assim ouvimos na leitura da primeira carta aos Coríntios. O Espírito Santo é a força de Deus que dá aos mártires a coragem para o testemunho, aos santos o vigor do exemplo, aos mestres a sabedoria do Evangelho.
Mas quem é o Espírito Santo? Essa força que não vemos, esse eterno desconhecido que tudo faz e opera, é uma energia? Não, é uma pessoa. Ele é o Paráclito, ou seja, o advogado que nos defende diante de Deus, o Consolador que nos consola nas tribulações, o Defensor, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, aquele que dá o entendimento a tudo que Jesus falou e ensinou. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas, como professa o creio niceno-constantinopolitano. Ele é o dom do amor pelo qual Deus se dá a nós e nos santifica. É a graça santificante que nos opera pelos sacramentos que recebemos. Ele é a vida de Deus em nós. Quando falamos do Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não temos uma imagem concreta que nos remeta a Ele. Quando falamos do Pai, nos vem à mente a imagem da paternidade, pois temos a experiência da paternidade humana. Quando falamos do Filho, logo nos vem a imagem de Jesus, pois o Filho se fez homem, Jesus de Nazaré. Porém, quando falamos do Espírito Santo, não temos uma representação que nos auxilie. A Sagrada Escritura vem em nosso auxílio quando fala do Espírito Santo e nos propõe diversas imagens e figuras relacionadas à sua ação para nos ajudar a compreender. Vimos a imagem da pomba que desceu sobre Jesus no dia em que foi batizado no Rio Jordão. O céu se abriu, o Espírito desceu em forma de pomba. A pomba que lembra para nós a paz e a missão confiada ao Messias. O fogo que queima e aquece, queima em nós aquilo que não presta, que não é de Deus, e que aquece o nosso coração para que a nossa fé se renove. O vento, como diz Jesus no diálogo com Nicodemos, o vento sopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Vemos o efeito sem vê-lo. Portanto, aquele que nasce do Espírito é como o vento, é livre, vive a liberdade dos filhos de Deus. A água lava, purifica, sacia a sede. Lembramos da água que Jesus promete à samaritana, aquela que jorrará em seu coração para a vida eterna. É o Espírito Santo que Jesus a ela promete. A luz divina que ilumina e faz ver. A sabedoria do alto que dá a conhecer o verdadeiro Deus. Portanto, o Espírito Santo é esta fonte cristalina que nos dá todos os dons. Abramos, portanto, o nosso coração e invoquemos sobre nós o Espírito Santo, para que guardemos íntegra a nossa fé e para que a testemunhemos com nossa vida nos momentos de alegria e de provações. Invoquemos o Espírito Santo, para que nós hoje possamos dar o testemunho dos mártires e o exemplo dos santos, e para que assim, imbuídos da luz divina, sejamos luz para o mundo e promotores da paz. Por isso, rezemos. Vinde, Espírito Santo,
Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a plenitude do tempo pascal, apresentemos nossas preces ao Pai, cantando. Escutai, Senhor, nossa oração. Escutai, Senhor, nossa oração. Pela Santa Igreja, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas, e seja promotora da comunhão entre todos que professam fé em Jesus Cristo, rezemos. Escutai, Senhor, nossa oração. Para que nossa comunidade, em suas pastorais, movimentos e demais iniciativas, testemunhe humildemente a comunhão autêntica e fraterna, rezemos. Escutai, Senhor, nossa oração. Pelos agricultores, para que deem graças neste dia de colheita e possam, através de sua dedicação, colher os frutos de seu trabalho, rezemos. Escutai, Senhor, nossa oração. Pelos pobres e marginalizados, para que sejam atendidos em suas necessidades pelo poder público e encontrem em nossas comunidades acolhida e solidariedade, rezemos. Escutai, Senhor, nossa oração. Rezemos pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Acolhei, Pai de bondade, as preces que vos dirigimos, as intenções que colocamos sobre o altar, hoje de modo particular, por Mara Aglai Gonçalves Braseiro, primeiro ano de falecimento, e por todos os nossos irmãos falecidos, pedimos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Ó Deus, que neste dia glorioso derramastes abundantemente o Espírito Santo sobre a Igreja nascente, ouvi as preces do vosso povo e continuai a renovar em nossos corações a chama do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Nossa terra deu-nos trigo para o pão, e a videira para o vinho deu-nos uvas, e o trabalho que fizemos transformou terra e frutos numa oferta santa e fruto da terra e do trabalho humano que agora medo e dor, paz e alegria, nossa vida, trabalho, amor, são o pão e são o vinho, nossos Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano. Muitas lágrimas caíram no caminho do trabalho, do amor e da verdade. Mas voltamos com sorrisos e carinhos. Gratidão a vós, Deus Pai, que nos amaste. Medo e dor, paz e alegria, nossa vida, trabalho, amor, são o pão e são o vinho, nossos dons a vós, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana. Hosana nas alturas. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os falecidos, pelos quais hoje pedimos, de modo particular, Maraglai, cujo primeiro ano de falecimento hoje celebramos, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos
tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos na feliz esperança a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados à mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, que nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência que, como eternos, faz ver sem véus. Tu vês afora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, que nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho que nos faz sábios para guiar homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos a santo altar. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo
nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade de línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Na alegria do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vigor, presente no início do mundo, presente na criação, do nada geraste a vida, que a vida não sofra no irmão. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.